Muito bom dia, meus queridos amigos e irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 4. Para aqueles que já estudaram o Obreiro Aprovado, sabem que estamos a terminar o ano da preparação de Jesus e a seguir iremos entrar no ano da popularidade, não é, Pedro? Está certo? Então, estamos no ano de preparação de Jesus. Ano este em que Jesus se prepara para a sua grande missão de salvar o seu povo e instaurar o reino de Deus. No final do capítulo anterior, nós vemos que Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. E logo após sair das águas, ele recebe o Espírito Santo, que desceu do céu, e Deus manifestou-se, testificando que Jesus era o seu Filho amado, que Jesus é o Messias prometido que finalmente chegou para salvar o seu povo. O reino de Deus estava agora instaurado. O Messias tinha chegado e isso tinha sido confirmado pelo próprio Deus. Mas ainda faltava uma coisa. Antes de ele começar a pregar o reino de Deus, Jesus ainda iria passar pelo deserto e teria que enfrentar as tentações do diabo. Logo a seguir ao seu batismo, é isso que acontece. Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto e é tentado por Satanás. A seguir a um grande momento de alegria e de gozo, surge um momento de sofrimento. A seguir a um momento de grande satisfação e de manifestação do Espírito Santo, veio o momento da prova. O momento de pôr em prática tudo aquilo que Deus tinha afirmado anteriormente. Porque Deus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." E agora Jesus vai provar isso mesmo, através da tentação no deserto. Jesus passa por 3 tentações bem peculiares. São 3 tentações também que são bem conhecidas do povo israelita. São 3 áreas em que eles não conseguiram manter-se fiéis a Deus. Jesus passa 40 dias no deserto, assim como o povo israelita teve 40 anos no deserto. Mas ao contrário dos israelitas e de todo o ser humano, Jesus vence as tentações e o tentador. Jesus mostra que é verdadeiramente o Messias, que é 100% puro, perfeito e sem pecado. Que é o único que é capaz de vencer o pecado. Mas ele também mostra que é verdadeiramente homem, que sofre como cada um de nós, que passou pelos mesmos desafios e tinha as mesmas limitações humanas. Sentia fome, cansaço e em tudo foi tentado como nós, mas ele não tinha pecado. E Jesus também venceu o tentador usando as mesmas armas que Deus nos deu a nós para lutar: o Espírito Santo e a Palavra de Deus escrita. Esta passagem tem lições muito importantes para nós. Entender como Jesus lidou com a tentação pode nos ajudar a aplicar o mesmo princípio às nossas vidas. Quando nós enfrentamos dificuldades e tentações, temos de seguir o exemplo de Jesus e devemos recorrer às Escrituras e aprender a confiar na direção e na força de Deus. A resistência à tentação é possível porque a palavra de Deus é poderosa contra as artimanhas do inimigo. Ela dá-nos instrução e discernimento. Ela ajuda-nos a ver o que está certo e o que está errado. E como vemos, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele usou as Escrituras como arma na sua batalha. A tentação de Jesus também não é apenas um evento isolado. Ela aponta para o seu papel como novo Adão, que ao contrário do primeiro Adão, resistiu à tentação. Cristo torna-se assim o nosso modelo e intercessor, mostrando que com a ajuda de Deus podemos vencer as tentações. Porque Cristo venceu a tentação, nós agora também podemos vencê-la. Como diz R.C. Sproul, a redenção que Cristo realizou por nós não foi conquistada somente com a sua morte. Ele não teve apenas de receber o castigo do pecado, como também precisou de alcançar justiça por nós. Assim sendo, a sua obediência perfeita foi tão necessária para a nossa salvação quanto a sua morte na cruz. Assim, na experiência no deserto, a justiça e a obediência estavam em jogo. Então vamos ler a nossa passagem de hoje e ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Mateus 4, 1 a 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães."
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E levou-o ainda ao diabo para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e expiaram os anjos, e o serviram. Até aqui a palavra de Deus. Então nós vemos na nossa passagem que Jesus passa por 3 tentações. E é dessa maneira que nós vamos dividir o nosso texto hoje. Nós vemos as 3 tentações vencidas por Jesus. A primeira tentação, nós vemos que o diabo tenta a descredibilizar a providência de Deus e a palavra de Deus. Vemos no versículo 1 a 4 que a privação das necessidades físicas em prol da dependência de Deus. Segunda tentação é pôr à prova a fidelidade de Deus, do versículo 5 até ao 7. Confiar na proteção de Deus não é pôr Deus à prova. E a terceira tentação, alcançar glória sem sacrifício, versículo 8 até ao 11. Mais vale morrer adorando a Deus do que adorar um ídolo para alcançar glória vã. Então vamos à primeira tentação, ao primeiro bloco. Descredibilizar a providência de Deus. Diz o versículo 1: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como nós já vimos, logo a seguir ao seu batismo, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo com o propósito de ser tentado pelo diabo. E isto mostra-nos que, já que o deserto não foi um momento em que Jesus foi abandonado para ser tentado. Deus estava presente, o Espírito Santo era quem o guiava. E isto é revelante para nós sabermos que quando passamos por tentação, nós não estamos sozinhos. Podemos estar isolados de tudo e de toda a gente. Podemos estar num deserto. Mas Deus está connosco. Ele continua presente, pronto para cuidar de nós e para guiar-nos durante o caminho. Então, passados 40 dias e 40 noites de jejum no deserto, Jesus teve fome. Este pormenor era importante para mostrar que Jesus era 100% homem. Ele tinha necessidades fisiológicas, como nós temos. Também é importante sabermos isso porque isso prova-nos que Jesus foi tentado como homem. E mais do que tudo, ele foi tentado num momento de grandes dificuldades fisiológicas. Ele tinha fome. E nesse momento surge então o tentador, o diabo, e aproxima-se de Jesus. E ao aproximar-se ele diz: se és filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Notemos primeiramente um aspecto importante do nosso texto, que é a forma como o diabo se dirige a Jesus. O diabo, durante as suas tentações, diz 2 vezes: se és o Filho de Deus. O diabo não estava com dúvidas se Jesus era o Filho de Deus ou não. Ele sabia bem quem era Jesus. Este se não é de uma dúvida que o diabo tinha, mas é sim de uma tentação e de condição. O diabo estava a dizer literalmente: se tu és mesmo o Filho de Deus, então tu podes transformar estas pedras em pão e saciar a tua fome. Faz isso. Porquê é que não fazes isso agora? Tu tens poder, porquê é que não o usas? E então Jesus é tentado por Satanás a usar o seu poder de forma abusiva. Ele quer que Jesus use o seu poder para satisfazer as suas próprias necessidades. Mas Jesus resiste à tentação e responde ao diabo, usando a palavra de Deus. Jesus diz: está escrito. A lição que nós devemos tirar é que esta é a forma de lidar com a tentação. É ir à palavra de Deus e usá-la contra aquilo que nos está a tentar. Jesus diz: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus cita Deuteronômio 8:3, que diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou de ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus viverá o homem. Quando o povo israelita passou pelo deserto, foi alimentado pelo maná que vinha do céu. Foi alimentado por aquilo que vinha de Deus.
Eles não precisavam de andar a procurar comida para satisfazer as suas necessidades, porque Deus cuidava disso mesmo. Deus providenciava-lhes tudo aquilo que eles precisavam. Tudo o que Deus dá e manda é suficiente para a sobrevivência do homem. E Jesus estava então a ser tentado a não confiar em Deus e a resolver o problema por ele mesmo, porque ele tinha capacidades para resolver. Jesus tinha poder para fazer isso. Ele mesmo fez, em certos momentos, alimentar multidões, multiplicando a comida. Mas ele usou esse poder em forma de bênção para os outros, não para satisfazer as suas necessidades. Jesus não usava o seu poder sem que isso fosse da vontade do Pai. Deus enviou-o para o deserto para Jesus provar que só dependia do Pai para tudo e que confiava na providência do Senhor. Jesus não usou os seus poderes para satisfazer as suas necessidades físicas. Pelo contrário, ele privou-se daquilo que era fisicamente importante em prol do sustento divino. E nós então aqui vemos o contraste entre Jesus e Adão na tentação. Ambos foram tentados pelo diabo a comer. Mas olhando para as condições de um e de outro, ainda vemos que a tentação de Jesus era bem mais intensa do que a de Adão. Adão não tinha fome quando foi tentado a comer o fruto proibido. Ele tinha um jardim inteiro para se alimentar, para se satisfazer. Não lhe faltava nada. Mas mesmo assim, ele caiu. Não foi capaz de ser obediente à voz de Deus, que lhe dava tudo aquilo que ele necessitava. Já Jesus estava em condições precárias. Não comia há 40 dias, mas manteve-se firme e totalmente dependente da palavra de Deus para continuar o seu caminho. E em ambos os casos, o diabo tenta Adão e Jesus a não acreditarem na palavra de Deus e a desobedecerem ao propósito de Deus. Então a lição que nós devemos tirar é que isso é também o que o diabo faz connosco. Ele tenta-nos de forma a retirar a credibilidade da palavra de Deus e mostra-nos que ela não é assim aquilo que nós mais precisamos para orientar a nossa vida. Ele ilude-nos que o mais importante do que a palavra de Deus é nós termos os nossos problemas resolvidos, as nossas necessidades satisfeitas. Mas nós temos que ser totalmente dependentes da palavra de Deus e da providência divina. De que forma é que nós queremos satisfazer as nossas necessidades? Queremos fazer à nossa maneira? Ou será melhor deixar isso ao encargo de Deus, mesmo que passemos por momentos difíceis e sejamos privados de coisas que parecem necessárias? O que é melhor? Resolver as coisas por nós mesmos ou confiar naquilo que o Senhor tem para nós e que nos dará a seu tempo? É isso que estava em causa na tentação de Jesus. O diabo estava-lhe a dizer: resolve já o teu problema, tu és o Filho de Deus, tu tens capacidade para o fazer. Do que é que estás à espera para te alimentares? Quantas vezes é que o tentador não sussurra isto ao nosso ouvido? Muitas vezes na nossa vida temos de passar por alguns desertos. Nós passamos por privações, por dificuldades de todos os tipos. E iremos passar por muitas necessidades físicas e materiais. Mas a nossa confiança na providência de Deus não pode ser abalada por isso. Também há coisas que não é para nós termos, que nós achamos necessárias, mas que não são da vontade de Deus para a nossa vida naquele momento. E como é que nós então resolvemos esse dilema? Vamos fazer as coisas já à nossa maneira, agindo como Adão agiu? Ou vamos olhar para o exemplo de Jesus, que abdicou de satisfazer as suas necessidades em prol de continuar a confiar no cuidado do seu Pai? William Hendrickson diz: a vida não depende primeiramente de pão, mas do poder sustentador e do amor de Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus, por isso o Pai proverá para ele e o sustentará. E assim também é para nós. O diabo irá sempre tentar-nos a não dar crédito à palavra de Deus, a não confiar naquilo que Ele diz, a agirmos por nós mesmos e à força, à rebelia de Deus. Mas nós temos que ser firmes. Temos que continuar a confiar naquilo que Deus faz por nós e confiar na sua providência. E então, vendo que esta tentação não resultou, partimos para a segunda tentação: pôr à prova a fidelidade de Deus. Versículo 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, vendo que Jesus não sucumbiu à tentação e estava pegado à Escritura, tenta Jesus de outra maneira. Ele levou-o ao ponto mais alto do templo de Jerusalém e então volta a tentá-lo. Mas desta vez o diabo usa a própria Escritura para ludibriar o Senhor. O diabo usa muitas vezes a palavra de Deus de forma deturpada e retirada do contexto para enganar o homem. Já tinha feito isso no Éden e aqui ele recorre à mesma estratégia. Ele cita o Salmo 91, 11 e 12, mas omite uma parte do versículo, porque o Salmo diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo omite a parte para que te guardem em todos os teus caminhos, que é os caminhos do Senhor, andar no caminho de Deus. O diabo não diz isso. Ele omite e deturpa a palavra de Deus. Mas Jesus era conhecedor das Escrituras. E ele responde então igualmente com a Escritura. Porque a palavra de Deus não se contradiz. Ela tem de ser analisada na íntegra. E então Jesus diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus cita novamente o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, que diz o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. O povo tinha tentado o Senhor no deserto, quando estava com sede. Em vez de se chegarem a Ele e pedirem humildemente aquilo que precisavam, porque Deus supria todas as necessidades, eles colocaram em causa a fidelidade do próprio Deus, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor a guiar-nos? Está aqui o Senhor connosco ou não? E tentaram o Senhor dessa maneira. Satanás aqui queria que Jesus pusesse à prova a fidelidade de Deus. Queria que ele obrigasse o Senhor a protegê-lo, sendo o próprio Jesus que se punha em perigo. Isso é tentar o Senhor. É achar que podemos fazer tudo o que queremos, que Deus nos protegerá sempre. Nós não podemos exigir nada de Deus. Não temos esse direito nem temos condições para isso. Nós somos humanos, pecadores, carentes da sua misericórdia e graça a cada dia para sobrevivermos. E Deus também não deixa de ser fiel. Não é por causa de nós podermos estar a passar de situações difíceis, passar por momentos difíceis, que Deus não está a cuidar de nós, a tratar de nós. O Senhor cuida carinhosamente dos seus filhos e dá-lhes tudo o que precisam e protege-os sempre que eles andam no seu caminho, conforme a sua vontade. Por isso, não podemos tentar o nosso Deus achando que podemos fazer o que queremos, que Ele irá estar lá sempre a proteger-nos. Se tu tentares o Senhor e fores contra a vontade dEle, Ele irá lá estar, mas será para te repreender e para te castigar. Se tu tentas o Senhor, poderás sofrer as consequências disso mesmo. Por exemplo, vamos a conduzir na estrada e conduzimos em excesso de velocidade. Pensamos, tenho que ir mais rápido. O Senhor há de me proteger. Deixa-me ir mais rápido. Eu cheio de velocidade que o Senhor está comigo e vai-me proteger. Isso é tentar o Senhor. Ou beber álcool demais. É só mais um copito, não me vai fazer mal. Eu posso beber mais um copo porque o Senhor está comigo, não vai acontecer nenhum perigo. Posso ir conduzir, não me irá acontecer nada de mal. Ou até entrarmos em negócios ilícitos que achamos que no fim Deus vai nos livrar do castigo. Eu preciso fazer isto agora para resolver a situação, mas o Senhor está comigo. Ele há de me livrar desta situação. Se vier algum mal, o Senhor vai cuidar de mim. Ou então, até mesmo não cuidarmos da nossa saúde. Por exemplo, achar que não precisamos de tratamento. Há pessoas que pensam isso, que acham que o Senhor vai cuidar da vida delas, não precisam de nada, não precisam de medicamentos, porque o Senhor é com elas. Isso é tentar o Senhor. O Senhor está a prover um meio para tratar dela e a pessoa está a rejeitar e está a tentar o próprio Deus. Ou até quando vemos aquele filme ou aquela série inapropriada, com cenas sexuais que não devemos ver, achando que Deus nos livra de cair na tentação. Isso é tentar o Senhor. Achar, isso não vai acontecer. O Senhor vai me livrar dessas coisas. Nós estamos a tentar o Senhor. É como o Hendrickson diz no seu comentário. Toda a vida diária que nos rodeia oferece-nos abundantes ilustrações de uma falsa confiança, semelhante à que o diabo pedia que Jesus demonstrasse. Pensemos, meus queridos irmãos, quantas vezes é que ao longo do dia nós não tentamos o Senhor? Como é que nós podemos exigir fidelidade se aquilo que nós temos não é uma fé e uma confiança no poder de Deus, mas é sim
uma falsa confiança de que Deus irá tratar da situação. Podemos fazer aquilo que queremos, que Deus irá livrar-nos. Por isso está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, porque isso terá consequências. Não devemos tentar o Senhor. Devemos andar nos seus caminhos, ser fiéis a Ele e confiar na sua fidelidade, mas não tentá-lo, pondo-nos nós em perigo à espera que o Senhor nos livre das situações. E terceira tentação: alcançar glória sem sacrifício. Mateus 4, 8, 11, versículo 8 até 11. Levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vemos que as tentações que o diabo fazia ao Senhor eram cada vez mais fortes. O diabo tinha um objetivo claro: fazer com que Jesus desobedecesse ao Pai e pecasse, ficando assim impossibilitado de ser o Messias, de cumprir a sua missão de Salvador. Satanás dava-lhe atalhos ao Senhor para ele obter aquilo que Deus já lhe tinha prometido. E nesta última tentação, Satanás mostra-lhe agora todos os reinos do mundo e a glória deles e diz que Jesus pode ter tudo isso. Mas para isso tinha que pagar um pequeno preço. Jesus tinha-se de prostrar diante dele e adorá-lo. Aquilo que o diabo está a propor a Jesus é ele ter o poder sobre o mundo e alcançar a glória, mas sem o sofrimento a que Jesus lhe tinha proposto. Satanás diz: estás a ver isto tudo? Tudo isto pode ser teu de uma maneira muito mais fácil do que aquela que o teu pai determinou. Não precisas de sofrer, nem precisas de sacrificar mais, nem de morrer para que todo o mundo olhe para ti e te veja como o seu rei. Era isto que Satanás estava a querer dizer a Jesus. E podemos pensar: que proposta tentadora. Glória sem sacrifício. Quem é que não busca isso? Alcançar a glória e o sucesso de uma forma fácil. Toda a gente quer isso. E olhando para aquilo que Jesus tinha proposto, essa proposta parecia irrecusável. O caminho era muito mais fácil. Mas Jesus não vacilou. Jesus não quer essa glória, muito menos pelo preço que o diabo exigia. Jesus repreende Satanás e manda-o retirar-se e volta a usar a Escritura para o atacar. Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus diz-lhe: prefiro morrer do que adorar outro que não seja Deus. Não há outro que deva receber a nossa adoração e a quem nós devamos entregar a nossa vida senão o Senhor Deus. Jesus não queria esta glória fácil. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele veio ao mundo para se sacrificar e morrer pelo seu povo. Jesus não queria glória a qualquer custo. O fim não justifica os meios. O mundo busca uma glória sem qualquer custo. O lema do mundo é isso: os fins justificam os meios. Vale tudo para alcançares aquilo que tu queres, para chegares ao poder. E nós somos muitas vezes assim na nossa vida. Queremos alcançar o sucesso, mas se pudermos ir por atalhos, se pudermos evitar alguns sacrifícios, nós então fazemos isso mesmo. E pior, nós cedemos a subornos de forma a garantir que conseguimos alcançar aquilo que queremos. Por exemplo, na escola, queremos ter o prestígio e dar bem com todos os amigos, não ser rejeitados pelos nossos colegas. O que é que nós fazemos? Abdicamos de dizer que somos cristãos, abdicamos dos nossos princípios e fazemos aquilo que os outros gostam para os agradar e ter aquilo que queremos, que é o seu reconhecimento. Isso é estar a abandonar o Senhor e a adorar ídolos, a estar a querer alcançar glória sem sacrifício. Ou até no trabalho. Queremos subir na carreira, queremos ter um trabalho melhor. Então o nosso chefe dá-nos um novo cargo e um aumento significativo. Mas para isso temos que concordar em omitir algumas ilegalidades que a empresa comete. E faz com que nós próprios também temos que fazer algo que não é certo. Andar na ilegalidade, ser corruptos. E isto são só 2 exemplos daquilo que acontece na nossa vida. E ao fazermos isto, estamos a prostrar-nos diante de Satanás e a adorá-lo. Estamos a deixar de adorar a Deus
na nossa maneira de agir para adorar a Satanás. Trocamos o nosso Deus pela glória fácil e temporária. Não é só quem tem estátuas ou amuletos que troca o Senhor e adora Satanás. Nós fazemos isso todo o dia. A nossa maneira de viver, aquilo em que nós nos submetemos, tem consequências em relação à nossa relação com Deus. Se somos filhos de Deus e só adoramos o Senhor, não podemos deixar de corromper nem vender a nossa alma em troca de algo que a nossa carne deseja. E como no caso de Jesus, ele já tinha a glória prometida pelo Pai. Nós temos também prometido para nós o melhor. Deus já nos prometeu que iríamos ser herdeiros do reino de Deus por toda a eternidade. Ser herdeiros das insondáveis riquezas que não se comparam em nada às maiores fortunas desta terra. Mas mesmo assim, nós trocamos essa glória eterna pela glória passageira deste mundo. Trocamos o gozo infinito pela satisfação carnal e vã, que tem fim, que acaba. Mas Jesus não foi como nós. Ele não caiu nas cantigas do diabo e não se deixou iludir pela oferta que o diabo lhe propôs. Sproul diz: o Pai concedeu ao Filho todos os reinos do mundo e prometeu-lhe a glória que era sua desde o princípio. Jesus não precisava obter essas coisas de Satanás. O que estava em jogo ali era o custo para obtê-las, pois o preço de toda essa herança seria o Calvário. Satanás estava oferecendo glória sem a necessidade de sofrimento e humilhação. Jesus sabia que para alcançar a verdadeira glória teria que passar pela cruz. O Messias só pode ser o Salvador se morrer pelo seu povo, substituindo-o assim na cruz e tomando sobre si mesmo o fardo do pecado de todo o seu povo. Não há verdadeira glória sem sacrifício. Jesus sabia que era a vontade do Pai ele vir e sofrer. Por isso mesmo, ele ia fazer isso. Ele iria continuar a ser fiel ao Pai, adorar somente o Senhor, mesmo que isso implicasse morrer na cruz pelos pecados dos outros. Então, concluindo, o versículo 11 diz: com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Sproul diz que o teste de Jesus no deserto terminou com uma ironia extraordinária. Assim que Satanás foi embora, apareceram os anjos e serviram de tudo aquilo que ele precisava. Tudo aquilo que Satanás prometia, ele recebeu logo a seguir pelo Senhor. Foi servido, foi alimentado e tinha os anjos a cuidar dele. Olhem para o resultado de resistir à tentação, de confiar na palavra de Deus, de depender somente dela e de não tentar o Senhor e de o adorar somente a Ele. Mesmo que ainda se tenha que passar pelo deserto, Deus irá cuidar dos seus e dar tudo aquilo que eles necessitam. Tudo aquilo que o diabo disse que Jesus ia receber, se seguisse o seu conselho, Jesus acaba por receber, sem ter que ceder às tentações. Jesus sabia que aquilo que Satanás dizia não passavam de falsas promessas. Não valia a pena ceder. Por isso olhemos para o exemplo de Jesus na tentação. E para concluir, alguns pontos, algumas aplicações para a nossa vida. Primeira aplicação e a lição é que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, porque Ele foi tentado em tudo e nunca sucumbiu à tentação. Ele teve uma obediência perfeita, viveu uma vida perfeita, foi perfeitamente justo em tudo para poder ser o substituto perfeito do povo. E isso traz para nós muitos benefícios. Podemos chegarmos até Ele, porque Ele sabe tudo aquilo que nós passamos. Ele conhece as nossas dores e as nossas limitações. Ele também é humano, como nós somos. E Hebreus diz-nos isso mesmo. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou Hebreus 2,18 que diz: pois naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O Senhor sabe aquilo que a gente passa. Ele também foi tentado. Por isso tu podes chegar-te até Ele, diante dEle, e confiar nele para resistir às tentações. Segundo ponto,
Jesus ensinou-nos o método para resistir e vencer as tentações, através da dependência e da condução do Espírito Santo e através do conhecimento e uso da Palavra de Deus. Efésios 6,17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Ou Salmo 119,11 diz: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem usa a Palavra de Deus, quem conhece a Palavra de Deus, está muito mais pronto para combater a batalha do pecado e da tentação. Porque ela é a arma que Deus nos dá para vencer o tentador, para vencer o inimigo. O próprio Jesus também a usou. Terceiro, resistam às tentações de Satanás, porque é possível resistir. Não há nada mais importante do que ser submisso e dependente de Deus na sua palavra. Mesmo que isso signifique nos privar das nossas necessidades até Deus a satisfazer. Temos de confiar no cuidado do Pai sem o tentar ou forçá-lo e exigir a sua ação. Devemos confiar, resistir, porque o Senhor nos vai dar a força necessária e tudo aquilo que é necessário para vencer a situação. Não podemos querer atalhos para aquilo que Deus já nos prometeu. Temos de cumprir a nossa missão e o nosso caminho, mesmo que isso implique muito sacrifício. Um bom resumo de todas estas três coisas é Tiago 4,7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Temos que resistir ao diabo, resistir a Satanás, que nos tenta, que nos rodeia para tentar desviar do caminho de Deus, mas nós sabemos que o Senhor é poderoso, muito mais poderoso que Ele, e nos vai dar tudo aquilo que a gente necessita para resistir à tentação e vencer o tentador. E último ponto: Jesus é melhor do que Adão. Se de Adão nós herdamos o pecado, nós agora de Jesus podemos herdar a graça e a vida eterna. Todo homem nasce com a herança de Adão. Todos somos pecadores e por causa do nosso pecado vamos receber o castigo e o juízo eterno. Mas agora, porque Jesus veio e viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar, tu podes sair dessa condição. Jesus vem trazer-te a nova vida. Não precisas mais de viver na condição de pecador condenado, porque Jesus já alcançou a graça e a justiça por nós. Romanos 5, 18 e 19 diz-nos: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Jesus venceu o pecado e o tentador. Jesus pisou a cabeça da serpente naquela cruz. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia e agora está nos céus, à destra do Pai, sendo Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos, tendo toda a glória que já era dele, que já lhe estava prometida. Mas Jesus também compadece de nós, de mim, de ti, miseráveis pecadores, que não conseguimos vencer o pecado e a tentação. Ele sabe por aquilo que nós passamos, porque Ele também, como homem, passou por isso tudo. Mas Ele agora dá-te a chance de poderes mudar a tua vida, o teu destino. Para isso, tens de te arrepender de todos os teus pecados e tens de confessar que Jesus é realmente o Senhor, que Jesus é o único que te pode salvar. Tens de confiar que é pela sua morte na cruz que tu és justificado do teu pecado. Tens que crer que Ele é o Messias que veio para salvar o homem. E se fizeres isso, a tua vida mudará. Passarás da morte e da condenação para a vida eterna, para a glória eterna. Por isso, olha para Jesus, põe os teus olhos em Cristo e entrega a tua vida a Ele. Ele cuidará de ti. Irás passar por muitos desertos e tentações, mas nunca estarás sozinho. Lembra-te disso. Jesus está contigo. E o Espírito irá capacitar-te e dar-te as ferramentas necessárias para lutares contra a tentação. Que Deus seja connosco, cuide de nós e que nos guie em todos os nossos caminhos. Amém.